Gengivite. O que é gengivite mesmo? Olá, criaturas da internet, eu sou Davi Calazans e eu estou mais uma vez no Tá Explicado da Estácio e dessa vez eu fui simplesmente desafiado a explicar como que Marte perdeu a sua vida, ou talvez até não, mas eu vou fazer isso através de palavras aleatórias. A direção vai simplesmente em algum momento falar troca, né? E aí eu no meio da minha explicação vou ter que inserir uma palavra aleatória, tipo, sei lá, cachumba, não é o caso aqui, mas você entendeu. Bom, Marte, eu não sei se você sabe, mas ele é um planeta rochoso, assim como a Terra. Isso significa que ele não é feito de gases, tipo, ele tem uma superfície que as pessoas podem pisar lá. E ele, de certa forma, tem outras semelhanças também. Acredita-se que há mais ou menos 1 bilhão ou 2 atrás, Marte tenha tido vida, tipo, que nem a Terra. Tipo, uma atmosfera, rios com água corrente, água líquida, e talvez tenha até vida lá. Pode pegar uma palavra. Ok. Foi muito conveniente no meio da minha pausa. A palavra é dinossauro. Porque diferentemente de um dinossauro, Marte, ele provavelmente não tem vida nenhuma. Não fez muito sentido isso. Mas o lance é o seguinte, Marte, ele antigamente, muito provavelmente tinha vida. Ele tinha todas as condições adequadas. E quem sabe essa vida de Marte tenha vindo para a Terra. Talvez, por exemplo, um asteroide ou alguma coisa assim, tenha feito com que algumas daquelas células, alguns daqueles seres vivos tenham viajado no espaço e tenham encontrado a Terra. E quem sabe, talvez a vida na Terra tenha surgido aqui e depois é que ela tenha ido para Marte. Essa é uma teoria chamada panspermia cósmica. E agora as pessoas perguntam, por que será que Marte ficou assim, tão sem vida? Pode sortear a palavra. Com certeza não foi por causa do algodão, porque algodão não tem Marte, nunca teve Marte e acho que talvez nunca vá ter, infelizmente, se você estava esperando colher algodão lá. Mas Marte era parecido com a Terra mesmo. E aí o lance é que Marte acabou perdendo sua atmosfera e tudo mais porque o seu núcleo acabou resfriando e isso fez com que a sua proteção magnética acabasse se esvaindo e assim os ventos solares que vinham lá do Sol viessem até Marte e acabasse tirando toda a sua atmosfera. Hoje Marte, para tu ter uma ideia como ela tem tão pouca atmosfera em relação à Terra, Marte tem mais ou menos 0,5% da atmosfera daqui da Terra. O que seria tipo o quê? 200 vezes menos, não é isso? Alguma coisa assim. Pode sortear outra palavra. A palavra é girafa. Girafas são muito grandes, diferentemente dos seres vivos que tem em Marte. Porque se tiver algum ser vivo lá hoje, com certeza são só apenas alguns seres unicelulares e eles talvez estejam morando talvez no subsolo, sabe? Porque mesmo depois de Marte ter perdido basicamente toda a possível vida antiga dela, talvez ainda tenha algum resquício que conseguiu sobreviver apesar de todas essas mudanças negativas que o planeta acabou sofrendo. E inclusive, um grande problema, um grande dilema da exploração espacial. Fui interrompido. A palavra é verde. Bom, Marte seria muito bom se tivesse muito verde. Não é verdade? Significaria que teria mais plantas, significaria que daria para poder colher muitas comidinhas lá e assim os seres humanos viverem lá. Mas isso é um problema muito grande, porque quando você vai explorar o espaço, ou seja, quando você vai não explorar, mas quando você vai colonizar o espaço, quando você vai de fato morar em outro planeta, você traz consigo um monte de micro-organismos no seu intestino, na sua pele, em cada pedaço de você tem um micro-organismo. E quando você vai até um lugar como Marte, que pode ser que tenha vida, talvez os seus micro-organismos se entranhem lá no solo e assim acabam competindo por recursos lá com esses possíveis seres marcianos, e isso faz com que talvez eles sejam extintos, infelizmente, antes da gente conseguir descobrir, o que seria uma pena. Por isso que tem esse dilema das pessoas ou tratarem Marte como se fosse um grande santuário que você nunca ia pra lá, de fato, só mandar robô no máximo, ou então você, de fato, ir lá e usar aquilo como uma casa, e assim, dominar o universo, né? Porque esse é o lance do ser humano, é dominar o universo.
Tubarão. O tubarão é um bicho que tem uma fama de ser muito perigoso, mas o ser humano é muito mais. O ser humano ele pode acabar com a vida em outros planetas sem nem perceber. E isso ia ser um grande problema. Inclusive, teve uma vez que não foi nem um ser humano, mas um robô da NASA, o Curiosity, se eu não me engano, ele tava andando, tava fazendo as suas coisinhas, como sempre, ele tava ali na superfície marciana, tá? Caso você não saiba. Mas ele tava lá analisando o solo, fazendo o que tinha que fazer. E aí ele começou a entrar numa área que era vista de satélite, uma área meio escura, que ela possivelmente teria água no subsolo. Água líquida, pelo menos em uma parte do ano. E aí tinha uma grande possibilidade de ter vida lá. E aí o que foi que eles fizeram? Bom, a NASA com certeza poderia fazer uma grande descoberta se ela fosse até lá com o robô. Mas naquele ano, naquele dia, a NASA foi proibida de ir até lá. Porque existe uma coisinha chamada de o Acordo Espacial Internacional. Acho que esse é o nome, me corrija se eu estiver errado. Bota aqui a correção. Pode sortear a sua palavra. E é isso aí. Sempre quando eu não sei o que falar, você me ajuda. Uhum. Gengivite. O que é gengivite mesmo? É inflamação na gengiva, né? Por bactéria. Gengivite seria algo que talvez astronautas indo até Marte tivessem que lidar com isso. É sério. Quando você tá, por exemplo, num ambiente de baixa gravidade, quando você tá ali viajando até um outro planeta, uma outra estrela, você tem um certo problema de coagulação, porque a gente precisa da gravidade para poder fazer com que tudo aconteça do jeito certo. E eu não sei muito sobre gengivite, mas eu acho que deve ter sangramentos no meio, não sei. Então, acho que consegui. Talvez. Tá, mas vamos agora falar sobre como que seres humanos poderiam sobreviver na superfície do planeta vermelho. Bom, existem alguns desafios muito sérios lá. Um deles é que não tem oxigênio, que é um problema. E, bom, para fazer com que seres humanos consigam sobreviver lá, eles teriam que viver basicamente em lugares fechados e teriam que sair, sei lá, com uma espécie de traje espacial para ir de um lugar pro outro. Isso seria um problema muito grande. E a gravidade de lá de Marte é tipo 40% da Terra. Isso também é muito perigoso, porque apesar da gravidade não ser zero, ela é reduzida, né, de qualquer forma, mas só o fato dela ser só 40% daqui da Terra, isso faria com que os nossos ossos, os nossos músculos, nosso coração, sistema sanguíneo, tudo mudasse. Então isso faria com que provavelmente a gente tivesse uma expectativa de vida limitada, sabe? Esse é um motivo também de astronautas fazerem muito exercício. Aproveite e sorteia uma palavra, então. Ah, ok. Tang? Tang. Tanque. Ah, eu só conseguia pensar no suco. Bom, mas você sabe tanques, né? Tanques são muito difíceis para levar para outro planeta, porque, bom, um foguete precisa ser o mais leve possível. E aí isso significa que todo tipo de coisa lá que você tem que levar para outro lugar tem que ser contado e levado muito a sério. Tipo, acho que por volta de uns 90, 95% do peso de um foguete quando ele tá prestes a decolar aqui na Terra é combustível. Porque é muito combustível que precisa para levantar toda essa estrutura. Então, talvez a parte útil de carga que ele leve é coisa de 2%, 1%, é pouca coisa mesmo. Agora, voltando para os astronautas. Os astronautas, quando eles estão no espaço ou em Marte, tem uma baixa gravidade, eles têm que fazer muito exercício, porque senão os músculos deles começam a deteriorar simplesmente. E outro... Uma palavra antes, pra você inserir nessa sugestão. Tá, ok. Que vai chegar. Chocolate é uma coisa que provavelmente astronautas iriam levar, porque, cara, astronauta tem que ser feliz também um pouco, viu? Porque, é sério, é muito difícil o solo marciano, a realidade marciana é muito complicada. Então, às vezes eles têm que jogar videogame, às vezes eles vão ter que, sei lá, comer uma besteirinha, algo que lembre a casa deles, porque existe um problema muito sério que é a parte psicológica da coisa. Porque tem muita gente que acha que é só ir lá e resolver o problema físico, de sobreviver lá. Mas além de sobreviver, seres humanos têm que viver. Então, eles teriam que, de alguma forma, conseguir lidar com as outras pessoas que estariam lá, lidar com o ambiente, tudo num nível psicológico, porque, caramba, às vezes você se sente longe de casa e fica mal por isso. Imagina você estar a milhões de quilômetros de distância e talvez nunca volte. É meio perigoso.
E outro problema de lá também seria os raios cósmicos. Só tem uma palavra. Que com certeza iam precisar de óculos, porque você sabe, né? Raios cósmicos fazem muito mal. Eles causam câncer, eles podem simplesmente penetrar a parede de um habitat que você more lá e, sei lá, talvez entrar na sua pele e causar um câncer depois. Esse é um dos maiores problemas de morar em Marte a longo prazo, porque simplesmente as pessoas não sabem ainda quais são as consequências a longo prazo. Será que, sei lá, as pessoas vão viver quantos anos lá? 40 anos? 30 anos, depois vão morrer? Essa vai ser a expectativa de vida? Quem vai querer morar em Marte sabendo disso? Agora eu quero saber de você, o que você acha que ficou faltando nesse vídeo? Que tipo de assunto você queria ver sobre Marte, sobre outros planetas, sobre o universo ou qualquer coisa assim? Comenta aqui embaixo, aproveita e deixa um like, se inscreve no canal e é isso. Tá explicado? Tchau! Ah, tá, mas e aí, eu consegui cumprir o desafio? Deu certo? Cumpriu, parabéns. Sério, eu consegui? Conseguiu. Aê! Nossa, saiu gengivite mesmo, que ótimo. Gente, viu? Ó, confete, ó. Ah,